Bom, para a gente poder começar, então nós vamos começar com a nossa prece. E eu vou pedir então para que a nossa companheira Salete possa fazer essa prece, ok? Então vamos todos nos concentrar na prece. Boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos virtualmente para agradecer a nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos todos bem em nossos lares, que Ele proteja a todos, principalmente aquelas pessoas mais carentes de paz, de amor, de equilíbrio. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco. E que essa live de hoje, que esses ensinamentos de hoje possa acrescentar no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos iniciar já falando do seguinte, né? O nosso tema de hoje, ele é do capítulo 18 do livro Gênese, a Gênese, tá? Esse é um dos livros da codificação de Kardec, tá? Quem não conhece e queira conhecer, pode entrar em contato com a gente. Quem não tem, pode pedir, que a gente pode enviar o PDF, né? Para que vocês possam ler ele, ou então até mesmo o próprio livro. Nós temos à venda na nossa casa. É só pedir que a gente envia. É um livro muito interessante, né? E o capítulo 18 é o último capítulo deste livro. E o capítulo 18 fala sobre são chegados os tempos. Bem, na doutrina espírita, nós aprendemos que os mundos não são iguais. Existem graus de adiantamento entre um mundo e outro. Ou seja, nós da doutrina espírita acreditamos em vida em outros planetas, sim, ok? E isso está muito bem escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Já aproveitando também, fazendo a propaganda do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser pode também conversar com a gente tem esse livro tanto à venda quanto a gente pode estar enviando também, ok? Bom, e no capítulo 3 tem uma explicação muito grande, né, muito boa sobre esse assunto, né? E, segundo dizem os espíritos, né, o nosso planeta está num grau de expiação e prova, ou seja, a grande maioria dos seus habitantes estão nessa situação. Porém, nós ouvimos falar desde há muito tempo que vamos passar para um estágio acima, né? E esse estágio acima é para um planeta de regeneração. E os habitantes desse planeta, dessa nossa querida Terra, né, vão passar a essa condição de regeneração. O que acontece, né? Nós estamos num planeta hoje, nós vamos comentar sobre esse assunto, onde o mal, digamos assim, ainda predomina, ainda está ali aparecendo, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos passar para um planeta onde o bem vai ser a maior coisa dentro desse planeta. Então, nós estaremos numa condição muito melhor do que a condição que nós estamos agora. Por quê? Porque tudo evolui. Nós evoluímos. Os espíritos evoluem, os planetas evoluem, tudo evolui. Ok? Porém, ainda temos esses, como nós dizemos, né, esses espíritos que ainda estão equivocados, trabalhando, vamos dizer assim, para o mal. Então, o que acontece? Esses espíritos, se continuarem nessa condição,
eles vão ser renegados a um outro planeta. Eles vão passar para um planeta inferior, aonde eles vão poder se evoluir, claro, vão poder evoluir, crescer e mais tarde retornar até ao nosso planeta Terra, que já vai estar no, na regeneração, ok? Eu pensei em algumas frases aqui deste capítulo, do capítulo São Chegados os Tempos. Por quê? Porque acontece o seguinte: é um capítulo muito grande, então não dá para a gente falar sobre tudo. E eu quero falar um pouco, mostrar realmente o que foi dito na época, né? E que está completamente condizente com o que nós estamos passando hoje, ok? Então, ou seja, o que foi dito há 150 anos ainda está acontecendo, tá? E vai continuar acontecendo. Muito bem. Então, uma das frases que nós pensamos ali, né, é o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em grandes acontecimentos, em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Tudo na criação é harmonia, tem uma razão de ser na marcha do conjunto. O planeta progride fisicamente. O planeta também progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já falei, lá no capítulo 3, tem uma explanação muito boa sobre esse assunto. O capítulo 3 diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Emmanuel também, no livro A Caminho da Luz, ele também nos revela essa mudança que nós vamos ter. E ele também nos mostra exemplos que já aconteceram no passado, ok? Então, é um outro livro também que é muito interessante. Ele nos traz toda a nossa história vinda lá vista pelo plano espiritual, ok? Segue ainda. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material, graças a Deus, né? Porque senão nós não estaríamos aqui fazendo essa transmissão ao vivo, né? Esse é um dos casos que a ciência cresceu por demais, né? E tantas outras coisas que a gente está tão cansado de comentar, né? A gente vem comentando constantemente. Porém, resta ainda um imenso progresso, veja, imenso progresso a realizar, o que faz o de fazerem entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Esse é o bem-estar que nós estamos necessitando no momento. Já não é somente de desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e para isso fazer-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. As grandes chagas, né, que nós temos, egoísmo e orgulho. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem,
se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e seus interesses pessoais. Então, quando o orgulho e o egoísmo ali está, né, nós procuramos ver os nossos próprios interesses, né? Aliás, todos sabem, quanto ainda deixa a desejar a ordem atual das coisas. Depois de haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, o produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar no desenvolvimento moral. Deixa a desejar. Todos sabemos quanto ainda deixa a desejar a atual ordem das coisas. Isso é uma coisa que todos nós temos carência, né? Acho que todo mundo tem uma carência muito grande. Todos nós nos sentimos muito incomodados. E esse incômodo de não podermos, de nos sentirmos tão fracos, tão pequenos, não conseguimos realizar as coisas e por muitas vezes, né, nós vemos as coisas ir por outro caminho que não o que deveria, no nosso ponto de vista, ser, que nós acabamos nos sentindo mal. E, inclusive, nós levamos isso à sintomatização. Aquela sintomatização que nós ficamos doentes mesmo, tanto mental quanto fisicamente. Muitas dessas doenças que nós vemos hoje, essas doenças mentais, esses problemas, é exatamente por isso, porque nós nos vimos incapazes de mudar. E nós achamos que as coisas não estão mudando. O mais engraçado é isso, que nós achamos que as coisas não estão mudando. E aí o que acontece, né? Somente o progresso moral que deixará por terra as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente. Aí entra uma palavrinha que nós estamos vendo muito ultimamente, né? Preconceito. Então ele diz aqui que vão cair os preconceitos. Sim, quando nós crescermos moralmente, vão cair os preconceitos, sim. Está chegando esse tempo? Está. Podem prestar atenção que todos nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, tanto na parte que a gente tem visto aí na televisão, nos jornais, né? Muita gente falando, muita gente escrevendo a respeito do preconceito, né? Eu, como negro, tenho acompanhado muito, né? Porque me interessa por demais, né? Não, nem só para mim, mas para tantos outros, né? E a gente relembra, né, que Jesus Cristo, ele andava com quem? Com os pobres, com os negros, com as prostitutas. Aí não se fala, mas também com os homossexuais, muito provavelmente. Então, este preconceito que nós criamos, que nós temos, ele não cabe mais no nosso estágio de evolução. Esse preconceito que nós estamos vendo hoje em dia é um preconceito que, infelizmente, foi colocado para nós. Veja bem, não estou nem não estou querendo polemizar aqui, tá? Eu estou querendo dizer que nós precisamos
modificar o nosso modo de ver. E por isso nós estamos recebendo isso. Ora, se é certo ou errado, não sou eu que devo falar. Não somos nós que devemos apontar o dedo, né? Eu tenho certeza que Jesus não faz distinção nenhuma entre um negro, um branco, um homossexual, ou seja lá o que for, em alguns casos, né? Eu que trabalho na África, né? Existe o preconceito lá, sim, contra o branco. É engraçado, né? Mas existe, né? Então, existem preconceitos de toda forma, principalmente para as minorias, né? Então, gente, é muito importante que isso caia por terra, que esses preconceitos caiam por terra. A fraternidade, então, será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não se assente em bases inabaláveis. E essa base é a fé. Então, é muito importante, né? E nós estamos cada vez mais crescendo nesse quesito, né? Nós estamos nos melhorando bastante nesse quesito, no quesito fé. Eu lembro que até pouco tempo, né, havia haviam muitos daqueles que se diziam ateus, né? Eu costumo dizer, né, ateu, eu sou ateu graças a Deus, né? Por quê? Porque essas pessoas não tinham, não porque não acreditavam, elas não tinham como acreditar em certos dogmas, né? E hoje em dia a gente já vê diferente. Tanto é que as próprias igrejas estão mudando, né? Aquelas igrejas tradicionais já estão mudando o modo de ver. Já não existe mais um preconceito entre igrejas, né? Não tão grande, não tão aparente, né? E nos diz também que a humanidade já está madura para subir um degrau e que estão chegados os tempos marcados por Deus. Nós já temos essa consciência, já temos essa maturidade para poder nos melhorar. Hoje a humanidade está madura para lançar o olhar às alturas que nunca tentou divisar. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase de evolução humana. A nova geração, né? Então, aqueles que quiserem continuar, permanecer na inação, que quiserem permanecer no mal, quiserem não progredir, esses vão ser a velha geração. A nova geração, que inclusive é esta que está surgindo também, né? Nós podemos verificar aí nossas crianças de hoje, né? Nossos jovens, muito mais engajados em coisas que nós, na nossa época, né? Ou nossos pais, né? Para quem é mais jovem um pouco do que eu, não pensavam, né? Salvar o planeta, esse problema dos rios, do oceano, a poluição. Poluição até que um certo tempo era visto, né? Era, mas também teve uma época que não se pensava só no progresso, 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 né? Então, tudo isso vem modificando geração a geração, né? E as gerações de hoje, essas que estão vindo agora, estão vindo muito mais inteligentes, né? Eu costumo dizer o seguinte,
no Evangelho e no Livro dos Espíritos, se diz o seguinte, que nos planetas superiores não existe tanto tempo de infância. E, se nós percebermos, as infâncias ultimamente estão cada vez menores. Ou seja, antigamente um jovem de 15 anos era uma criança praticamente. Um jovem de 10, 12 anos era totalmente criança, inocente. Hoje já é totalmente diferente, né? Porque não há tanta necessidade de passar por essa infância. Então, é interessante também lermos no Livro dos Espíritos essas questões. Então, o grande desafio nosso hoje, é fazer o quê? Que esses seres sejam instruídos da melhor maneira para que eles possam cumprir o que eles são designados a fazer, o que eles foram designados a partir do plano espiritual a fazer. E por outro lado, acompanhar este crescimento e aprender com eles como fazer, como ser, como nos proceder. Então, esse nosso proceder de hoje em diante, de agora em diante, tem que ser acompanhada com esses jovens. Então, não adianta dizer, como a gente costuma ouvir muito, né? Ah, na minha época não era assim. Não era mesmo. E não vai ser mais. O crescimento é totalmente diferente. Assim é que vemos fundar uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Olha só, isso está lá no livro, né? Sob o influxo e por iniciativa dos homens, evidentemente, predestinados à obra da regeneração. Outro sinal bem característico do período em que entramos encontra-se na relação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. Ideias materialistas cada vez mais estão sumindo, né? A gente vê que não existe mais aquela instrução para que o nosso filho seja bem-sucedido. Bem-sucedido, na minha época, era rico. Hoje não. Hoje, bem-sucedido é totalmente diferente. Nem eles querem. Então, naquele momento era ser rico. Hoje não. Então, olha só como isso está mudando, né? Se supusermos, então, possuído desses sentimentos, a grande maioria dos homens, poderemos, então, facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão. Se a maioria das pessoas estiverem imbuídas desses sentimentos, vocês acham que o nosso planeta vai se acabar, vai se destruir, vai continuar do jeito que está? Ou as pessoas serão mais fraternas, mais caridosas, mais benevolentes, né? Então todos terão por divisa isso, a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos e tolerância para com todas as crenças. Bom, mas ainda existe um grande número de retardatários, aqueles que ainda não caiu a ficha, né? Depois vocês me perguntem mais tarde, né? Quem não conhece o termo por que caiu a ficha, né? Só os mais velhos vão entender, né? Na época dos orelhões, né? Né, Mauro? O que não seria diferente, né? Porque ainda existe muita gente imbuída de orgulho, de egoísmo. Não, muitos deles não vão querer essa mudança.
Porque, afinal de contas, seria prejuízo a eles mesmos. Ah, coitados, né? Prejuízos materiais, né? Mas queiram eles ou não, o progresso está na lei do Criador. E eles, se não quiserem, né, crescer, vão acabar sendo deportados para um planeta ainda mais inferior que a Terra. E ali sim eles vão realmente entender os motivos. E voltar, né? Porque quem se arrepende e quem trabalha para o bem vai acabar, né, voltando. Vamos mais rapidinho um pouquinho, né? Porque já estamos chegando quase no final. Então, uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra não mais tornarão a encarnar. Isso está no livro. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e mais propenso ao bem. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, né? Mas que já tem um progresso em vista. Então, gente, isso vai acontecer. Isso não tem dúvida, né? Vai começar cada vez mais melhorar essa situação. As grandes partidas coletivas que nós estamos vendo ultimamente não têm um fim ativar a saída daqueles ruins. É mais para transformar mais rapidamente a massa. E aqui entra um ponto que eu queria colocar. Que a chave para a permanência na Terra não está na pandemia, que está separando, não está separando o joio do trigo neste momento, mas sim quanto isso vai nos transformar, nós, a massa, como diz no livro, para melhor. Nós hoje estamos vendo, quem tem boa vontade, consegue ver as coisas crescerem. Olha só quanto que nós não temos visto, né? Um exemplo simples. Nós entregávamos 20 cestas básicas. Estamos entregando 100. Porque tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente querendo ajudar, mas não sabia como. Então, nesses momentos, aparecem pessoas querendo ajudar. Assim como aparece, como deflora no coração daqueles que são mais egoístas, que não querem ajudar, né? E quando tudo isso passar, né? Que não é bem assim que a banda vai tocar, né? Mas vamos supor, quando tudo isso passar, ainda vai sobrar muita gente passando fome, muita gente sofrendo fisicamente, muita gente sofrendo mentalmente, muita gente precisando de uma palavra, de uma ajuda, de uma comida. E aí que vão aparecer essas pessoas, a massa transformada. Então a massa vai se transformar a partir deste momento, a partir do momento em que nós nos transformarmos. Então, gente, nós somos a massa. Então, a partir de essa pandemia que nos foi colocada por Deus, né? Ela veio para mudar as pessoas, não para quem é ruim vai desencarnar e quem não é ruim não vai desencarnar. Não, isso não vai acontecer. Como eu disse ali atrás, né? Virão espíritos e começarão a reencarnar mais e mais e mais espíritos bons, e os espíritos que ainda quiserem continuar no mal vão acabar sendo retirados da Terra. Então, olha só, aí nós vamos ver o nosso crescimento. Então, quem quiser que essa pandemia mude, né, se prepare e a partir de agora, a partir desse momento, vamos ser mais fraternos,
mais caridosos, mais benevolentes, com todos esses nossos irmãos e com todos aqueles que depois da pandemia vão estar precisando da nossa ajuda. Bom, já deu o nosso horário, já passei até um pouquinho, desculpem aí as palavras, né? Mas enfim, eu acho que valeu a pena a gente falar sobre esse assunto, tá? Agradeço muito a todos a compreensão e o tempo dedicado a nós. E vamos pedir então para a Sal fazer a nossa prece de encerramento. E assim que nós encerrarmos, né? Quem colocou sua aguinha, por favor, vamos tomar a água. Eu não vou tomar água ao vivo, tá? Muito. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Vai lá, Sal. Então, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, que nós possamos lutar por um planeta melhor, com mais amor, com mais igualdade, com mais compreensão, que possamos ser mais caridosos, que possamos sair dessa quarentena mais equilibrados, mais sensatos, melhores do que ontem. Que possamos ter uma semana tranquila, de amor, de paz, de equilíbrio, em cada lar, Senhor, principalmente naqueles mais carentes. Obrigada e que o Senhor nos proteja e nos guie sempre. Amém. Que assim seja. seja. Muito obrigado a todos.